E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Miranda, sou o professor de criminologia de vocês, espero que vocês estejam estudando bastante. E hoje nós vamos para a nossa segunda aula, que vai ter alguns objetos, alguns pontos de estudo relevantes, né, que são considerados na aula passada, mas vocês vão ver que está tudo interligado. E eu vou começar com um slide para vocês. Aula 2, vamos lá. Qual que é o tema de hoje? A criminologia como uma ciência e interdisciplinariedade. O nome parece difícil, mas vocês vão ver que vocês vão entender, depois que eu explicar, que não tem nada de difícil e que na verdade é muito simples. Pessoal, a criminologia positiva, moderna, atual, né, depois de muito estudo, ela é o quê? Ela é uma ciência. A doutrina majoritária considera a criminologia atual como uma ciência. E o que uma ciência precisa ter justamente para ser considerada como tal? O que uma ciência precisa ter? Ela precisa ter um objeto próprio de estudo. Vocês lembram da aula passada? Qual que é o objeto de estudo da criminologia? O crime, o criminoso, qual que era o outro? A vítima, lembra da vítima, do estudo da vítima, dos períodos da vítima? E o que mais? E o controle social. A gente ainda vai estudar bastante sobre controle social, que hoje em dia é o principal objeto de estudo da criminologia. E o método? Vocês lembram do método? Qual que é o método de estudo da criminologia? A gente já vai ver. E a função? Hoje em dia a função da criminologia, principalmente da criminologia moderna, é a prevenção do crime, né? A gente já teve isso e a gente vai continuar tendo. Então, doutrina majoritária, criminologia é uma ciência. Olha lá, vamos lá. Como que a cientificidade se revela na criminologia? Qual que é o método de estudo? É um método empírico, ou experimental indutivo, que através de premissas pequenas, de observação da realidade, de observação de características reais do mundo fenomênico, ou seja, de observação daquilo que é real, dos indivíduos, do criminoso, do crime, né, do controle social, da vítima, se chegam a conclusões gerais. Premissas menores, conclusões maiores. E é ao contrário da dogmática, né, onde o que acontece? Pela dedução, ou seja, pela aplicação da lei, que é a premissa maior, se chega a conclusões menores quando o indivíduo infringe a lei, por exemplo. Então eu vou te dar um exemplo de lógica, tá? Todo cão é mortal, todo gato é mortal, todo peixe é mortal, todo cavalo é mortal, qualquer animal, né? Todo pássaro é mortal. Isso chega à conclusão do quê? Que todo animal é mortal, tá bom? Isso é uma observação do mundo real, simples, mas só para vocês entenderem, né, como funciona o empirismo. E trazendo isso para ciências criminais. Como que se traz isso para ciências criminais? Pessoal, é notório, depois de muito estudo, depois de muita observação do mundo real, que um indivíduo que é considerado hoje em dia um pedófilo, que tem essa tendência psicológica de querer abusar de crianças, abusar sexualmente, de ter essa atração sexual por crianças, o que isso significa? Foi observado o pedófilo A, o pedófilo B, o pedófilo C, o pedófilo D, enfim, diversos. E se observou o quê? Que esses pedófilos eles foram abusados sexualmente quando crianças. O que isso significa? Trazendo observações, né, particulares, como a gente pode criar uma regra geral? Logo, crianças abusadas têm mais chance de se tornarem pedófilos, se tornarem abusadores. Vocês conseguem entender isso? Como se produz conhecimento de uma ciência observando-se o mundo real? Obviamente que tais crianças que foram abusadas, justamente para se prevenir esse comportamento futuro, tem que receber tratamento psicológico, psiquiátrico, um acompanhamento ao longo da vida, justamente para não se tornarem abusadores. Isso faz com que, qual lá o objeto da criminologia, a função da criminologia? Por um objeto da criminologia, que são o estudo das vítimas, nós estudamos uma vítima, uma criança abusada, nós vamos evitar que essa criança se torne um criminoso no futuro, mais um objeto da criminologia, e vamos fazer o que com isso? Qual que é a função da criminologia? O controle social, ou seja, prevenindo-se crimes. A função da criminologia, ressalta-se aí, a prevenção geral ou específica de crimes. Vocês vendo como é interessante, como a ciência penal está tudo interligada? Olha lá, o objeto de estudo, acabei de falar para vocês, nem vou precisar ler novamente. E a função? Olha, qual que é a função da criminologia? É compreender o delito, ou seja, nós estamos compreendendo como funciona um indivíduo que foi abusado e prevenir esse delito. E aí, intervindo na pessoa do delinquente, ou seja, dando-lhe um tratamento adequado, né, segregando aquele indivíduo também que precisa ser segregado, porque eles representam um risco à sociedade,
e valorando o quê? Os diferentes modelos de resposta à criminalidade. Essa é a criminologia moderna, a função prevencionista da criminologia. Vocês entendem? E a interdisciplinariedade, que também faz parte da criminologia como uma ciência? Ela é uma integração, pessoal, um verdadeiro diálogo das fontes. Vocês já ouviram esse termo, diálogo das fontes? Ou seja, as fontes de conhecimento, as ciências, né? Todas as ciências biológicas, sociológicas, a psicologia, a psiquiatria, a política criminal, elas conversam como ciências autônomas, oferecendo conclusões umas às outras para poder chegar à conclusão na criminologia. Ou seja, ela, com o intuito de investigar o crime, cada ciência contribui e oferece opções ao estudioso da criminologia, ao criminólogo, entendeu? Isso faz com que a criminologia se enriqueça diariamente, né? Por isso que a criminologia é considerada uma ciência plural. E esse diálogo aberto entre as fontes, esse diálogo das fontes, como eu falei para vocês, ele torna a criminologia uma ciência mutável, uma ciência evolutiva, uma ciência flexível, entendeu? Vocês têm que guardar isso, porque isso é muito importante. A criminologia é uma ciência mutável. A criminologia ela não traz verdades absolutas, diferente do quê? Da dogmática, do direito penal. Uma lei é uma verdade absoluta. A lei ela precisa ser revogada por outra lei, ou seja, a lei, enquanto vigente, ela é uma verdade absoluta. A criminologia não. A criminologia não traz verdades absolutas e essa é a beleza da criminologia. Essa é a grande vantagem que ela tem, porque ela é evolutiva, entenderam? Agora, eu posso perguntar para vocês, a interdisciplinariedade. Qual a diferença da multidisciplinariedade? Ou seja, qual que é uma coisa interdisciplinar e uma coisa multidisciplinar? Pessoal, na interdisciplinariedade nós temos o diálogo das fontes, ou seja, uma ciência influencia na outra. E as conclusões dessa ciência são absorvidas, elas são aproveitadas pela outra. E na multidisciplinariedade, não tem essa integração, essa cooperação real, não existe isso. A multidisciplinariedade ela é um trabalho, como eu posso dizer, pareado, um trabalho lado a lado, onde as visões e conclusões distintas sobre o mesmo tema ou o mesmo problema, elas não são aproveitadas, ou se são, não são no mesmo grau de profundidade da interdisciplinariedade. Isso é muito importante, porque cai em concurso. Qual é a diferença de multidisciplinar e interdisciplinar? Mas vocês não vão errar, tá bom? Então vamos lá, eu quero que vocês decorem isso. A criminologia ela é mutável, flexível, evolutiva e não possui verdades absolutas. Vocês vão entender isso, vocês vão decorar isso, e vocês vão mostrar para mim que vocês não vão errar isso no concurso, tá? Ó, vou fazer um teste com vocês aqui, que caiu no escrivão de polícia, aqui em São Paulo. Conceitua-se a criminologia por ser baseada na experiência e por ter mais de um objeto de estudo, como o quê? Abstrata e imensurável, biológica e indefinida. Indefinida não tem significado nenhum isso. Exata e mensurável. A criminologia ela não é mensurável simplesmente porque ela está evoluindo ao longo do tempo. Humana e indefinida. Qual que é a única opção que sobrou aqui? A única opção que não é literalmente absurda, mas que pode enganar muito facilmente quem não tem esse conhecimento. Empírica e interdisciplinar, certo? É isso aí. Ó, agora a gente vai partir, né, estudamos o método, estudamos a interdisciplinariedade, a gente vai partir para os conceitos de crime, criminoso, enfim, de acordo com as escolas, tá? Vamos lá. Vocês lembram da escola clássica? Aquela primeira escola de estudo real, científico, ou pré-científico da criminologia, mas que tinha um viés científico. Ela é considerada a etapa pré-científica, mas tinha um viés científico. Foi o primeiro ponto de estudo, a primeira fase de estudo da criminologia. Para que ela serviu? Ela quis construir limites do poder punitivo do Estado. Ela quis impor limites, porque antes da escola clássica, o poder punitivo do Estado era simplesmente absoluto. O que se fazia com o indivíduo que furtava? Não, depende, desde cortar sua mão, até cortar sua cabeça, até enforcá-lo em praça pública, não tinha nenhuma noção do quê? De proporcionalidade, entendeu? E um grande marco dessa escola, ela é contrária ao quê? À tortura.
contrário à tortura. E, de acordo com as definições, o criminoso. O criminoso é um pecador, né? Porque essa escola ela tem uma grande influência da religião, então o criminoso é considerado um pecador. E o crime é o quê? Um comportamento desviado, né? Fruto do quê? Da falta da religião, da falta de Deus, da falta de luz na vida da pessoa, entendeu? E o fundamento disso é o fundamento das religiões. A pessoa, ela nasce de um jeito, mas ela escolhe, né? Ela nasce honesta, ela nasce proba, mas ela escolhe o caminho do mal, o caminho negro, o caminho do diabo. Ou seja, por quê? Porque a pessoa tem livre-arbítrio. Então, decorem. O criminoso é um pecador dotado de livre-arbítrio, que é o fundamento da criminologia, do fundamento do crime, né, da punição. E esse comportamento desviado precisa ser o quê? Ser segregado, ser punido. Entenderam? Mas punido com base no quê? Na proporcionalidade de acordo com o que aquele indivíduo fez. Tá bom? E o que é a pena? A pena é uma retribuição proporcional. É uma resposta objetiva. É um mal justo, a pena é considerado um mal, mas é um mal justo, que é aplicado a um mal injusto. Ou seja, da conduta que o indivíduo realizou, da conduta criminosa. Aí nós passamos por quê? Passou-se o período pré-científico e passamos para a escola positiva. Lembra a escola científica, a primeira escola que teve um viés científico? Então, Lombroso. Nós temos o viés antropológico, Ferri, lembra-se de Ferri, o gênio da época, o viés sociológico, e Garófalo, o viés jurídico ou psicológico. E o crime, o que é o crime daquele indivíduo? É um comportamento desviado, né? Onde o indivíduo, lembram-se do determinismo, que o indivíduo nasce determinado, influenciado ou por características biológicas, para Lombroso, ou influenciado pelo meio, para Ferri, ou através de problemas psicológicos para Garófalo, ele nasce determinado, né, a praticar crimes, entendeu? São características intrínsecas, né, ou extrínsecas que determinam aquele indivíduo a praticar crimes. Isso é muito interessante. Essa escola positiva, ela justamente ela tem esse caráter científico, ela tem essa noção de estudo científico, entendeu? E qual que é a função da criminologia nessa época? Qual é a função da criminologia? É justamente explicar as causas do delito, usando o que nós acabamos de falar, que continua até hoje, que é um método científico, ou seja, empírico e interdisciplinar. Lombroso era o quê? Era um médico. Ele estudava o criminoso com base em questões o quê? Biológicas, através do quê? Do estudo da medicina. A medicina ajudava a definir o que é um criminoso. Vocês veem a interdisciplinariedade aí? Né? Ou, por exemplo, a sociologia para Ferri, vocês notam isso? A psiquiatria, a psicologia para Garófalo. E, na verdade, todos usavam questões, todos usavam de ciências sociológicas e de ciências psicológicas para definir o crime. Não é uma ciência estanque. Não é que Lombroso não aceitava características psicológicas. Ele aceitava, mas o viés principal eram características biológicas, entenderam? E a pena, né? Eu já falei que o criminoso é um indivíduo determinado, o determinismo, ele está determinado a praticar crimes, e a pena é um tratamento, porque ele não é considerado um doente, ele não é considerado um ser atávico, então a pena é justamente um tratamento. Ela visa tratar o criminoso e defender o corpo social, né? Aí que se inicia o estudo da ressocialização do indivíduo, que a gente quer tratar o indivíduo para quê? Para que ele volte para o corpo social, né? E aí também o que acontece? Nós temos a noção do quê? De periculosidade do agente. A periculosidade do agente começa também a ser estudada. A periculosidade do agente visa, né? Essa periculosidade ela tem que ser estudada, notada, medida. Aí que vai começar o estudo também do fronteiriço e do louco, né? Na época se falava em fronteiriço, louco, atualmente em semi-imputabilidade ou inimputável, né? Justamente para defender o corpo social, entenderam? Aí nós passamos para outras escolas da época, né? Escolas são consideradas escolas menores, que elas não tiveram tanta influência, mas a escola técnico-jurídica, o que ela serve? Ela visa resgatar o objeto de estudo da criminologia como uma lei penal, sim, pura e simplesmente.
Obviamente, não preciso dizer para vocês que essa escola não pegou. Por quê? Porque a criminologia ela estuda o mundo real, o mundo fenomênico. Não tem como você estudar o crime, o criminoso, a forma de controle social e a vítima baseando-se apenas na lei penal vigente num país. Essa é uma escola reacionista, certo? É uma reação contra o positivismo científico. Ela repudia a intervenção de outros ramos do conhecimento, repudia a intervenção, por exemplo, da biologia, da psicologia, da sociologia no estudo do crime. Mas isso não é possível, porque é uma questão evolutiva. A criminologia ela já estava se evoluindo e aí passou-se a ter uma atitude reacionária. E por isso que eu posso dizer que essa escola praticamente não pegou. Nasceu em 1905 como uma reação à corrente positivista. Ela vista restaurar o critério jurídico das ciências criminais. Mas a criminologia, além de jurídica, ela não é só jurídica. Justamente por isso. A criminologia é biológica, ela é psicológica, ela é sociológica, para poder dar respostas à política criminal e ao direito penal. Não tem como você separar a criminologia atualmente, naquela época, das outras ciências. Lembre-se da interdisciplinariedade, porque como está tudo interligado. Aí eles falam que o crime é um fenômeno individual e social, tudo bem, e que o delinquente ele é dotado de livre-arbítrio, ou seja, voltou-se para o livre-arbítrio. E ele tem a responsabilidade moral pelo que ele faz. E a pena é um meio de defesa contra a periculosidade do agente. E serve o quê? Para castigar. Então, lembre-se do castigo, da escola clássica, ela volta, eles trazem essas questões da escola clássica para si, na época. E aí temos a escola crítica, ou a criminologia crítica, que ela é o meio termo, ela visa conciliar as duas escolas, visa conciliar as posições extremadas da escola clássica e do positivismo, que são as principais escolas. E essa escola, ela visa o quê? O que eles falam? Eles falam, gente, não vamos discutir. O objetivo nosso não é discutir, o objetivo nosso é chegar a conclusões de prevenção de crime, evitar discussões metafísicas entre livre-arbítrio, determinismo. Isso não é útil ao debate. O útil ao debate é o quê? Prevenir crimes, tá? Que a questão real é, vamos evitar que crimes sejam praticados, vamos diminuir ou vamos manter o mesmo volume de crimes, entendeu? É isso que eu tenho que falar para vocês por enquanto. Eu vou fazer um testezinho, a gente já vai dar uma parada para tomar uma água. Escola clássica. Tem Garófalo, um dos seus precursores. Garófalo é clássico. Baseia-se no método empírico-indutivo. Crê no livre-arbítrio. Surge na etapa científica da criminologia ou criou a figura do criminoso nato? Vocês lembram? Quem criou o criminoso nato? Foi no período científico? E aí até aquela discussão, se foi Ferri ou Lombroso, Majoritariamente afirma-se que foi Ferri. Surge no quê? Na etapa científica da criminologia? Ou pré-científica, que nem eu falei para vocês? E baseia-se no método empírico-indutivo? Ainda não, estava começando, mas não se baseava ainda no método empírico-indutivo, por isso que não era considerado uma ciência ainda, era pré-ciência. Crendo o quê? No livre-arbítrio. Isso eu já passei para vocês e está aqui no teste, tá bom? Vamos tomar uma água e a gente já volta com a classificação dos delinquentes, pessoal. Muito obrigado.